Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa edição do Band Placar, que tem oferecimento BandBet. Já deixa seu like na nossa live, porque hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, 32ª rodada, o tempo tá acabando e hoje tem gente pensando na liderança. O Flamengo enfrenta o São Paulo, não no Morumbi. Não. Na Vila Belmiro, isso já deu muita polêmica para os lados do São Paulo. Mas o Flamengo não tá nem aí para isso e busca os 3 pontos hoje fora de casa, num campo mais neutro, talvez, do que seria no Morumbi. Agora, Berna, Flamengo tem Carrascal, retorno importantíssimo que chegou a ser dúvida, chegou a ser motivo de preocupação. E o São Paulo, bem ou mal, tem 2 vitórias seguidas, o que fez sonhar novamente com uma vaga na Libertadores. Exatamente, né, Isa? Assim, é um clássico histórico do futebol brasileiro. Na Vila Belmiro, como você sempre lembrou agora, no início, né? Sempre bom ressaltar que esse jogo não vai ser realizado no Morumbi, o que é melhor para o Flamengo, Total. Evidentemente, né? Como você disse, trata-se de um campo praticamente neutro. É evidente que a torcida do São Paulo será maioria das dependências do estádio Urbano Caldeira, mas não é no Morumbi, não tem a pressão do estádio do Morumbi, né? E o São Paulo chega com vários problemas para essa partida. A boa notícia para o torcedor do São Paulo, se é que é uma boa notícia, mas assim, diante da lesão do Mailton no último jogo contra o Vasco, é o fato de o Cédric ter sido relacionado, né? Ele se recuperou de uma lesão no dedão do pé e deve ser o lateral direito, ou melhor dizendo, o ala pelo lado direito do time do São Paulo nessa partida. O goleiro Rafael teve uma atuação brilhante contra o Vasco da Gama em São Januário no último domingo, fez 8 defesas decisivas. O Vasco teve muito mais volume do que o São Paulo, mas o São Paulo conseguiu um ótimo resultado, a vitória por 2-0 sobre o Cruz Maltino, jogando na casa do adversário. Outro problema é a suspensão do Alan Franco, jogador que, para mim, vem sendo escalado até de forma errada pelo Hernan Crespo, porque o São Paulo joga com 3 zagueiros. E o Alan Franco, para mim, rende mais pelo lado esquerdo. Contra o Vasco, mais uma vez, ele jogou pelo lado direito, com a Arboleda centralizada, e o Sabino, o Crespo adora o Sabino, pelo lado esquerdo. A dúvida fica por conta do substituto do Alan Franco. São 2 as possibilidades. O Ferrarese, venezuelano, e o Rafael Toloi, que atuou por muito tempo na Atalanta, jogou em seleção italiana, ele se naturalizou italiano e está de volta ao São Paulo. Trata-se de um ótimo zagueiro. A gente falou de uma ala e a gente tem que falar sobre a outra também, porque o Enzo Dias também está suspenso. E o reserva dele, o Wendel, está machucado. Então a questão é, quem será o ala pelo lado esquerdo do São Paulo? Patrick Lanza, exatamente. Jogador que já teve uma série de oportunidades com a camisa do São Paulo faz tempo, desde 2022 ele está por aí, mas não consegue se firmar, né? No meio de campo, eu acho que o Crespo vai repetir a formação do jogo contra o Vasco da Gama, né? Ele jogou com Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio, e na frente ele vai fazer uma alteração porque o Luciano está de volta. Então o Luciano deve entrar no lugar do Tapia com o Lucas Moura jogando. A gente sabe que ele não vai atuar os 90 minutos, né? Ele fez um gol de pênalti, inclusive, que abriu o marcador contra o Vasco no último domingo. Então eu acredito nessa formação do time do São Paulo. A grande questão para o Flamengo é o retorno. Quer dizer, não dá nem para falar em retorno, porque ele jogou a última partida. Ele saiu machucado e bateu uma preocupação geral. Exato, é o Carrascal. Ele teve um edema em uma das costelas, não se tratou de um estiramento, senão ele ficaria fora nem fratura por mais tempo, tampouco uma fratura. Então ele está apto, ele foi relacionado. A dúvida é se ele vai começar jogando essa partida. Quem está definitivamente fora é o Léo Ortiz, né? Fica cada vez mais claro que ele jogou contra o Racing no sacrifício. Ele tem uma lesão no tornozelo, então o Flamengo, por meio do seu técnico Felipe Luiz, vai escalar Danilo e Léo Pereira na zaga. Danilo, inclusive, jogador convocado para a seleção brasileira. Alexandro também está de volta, né? Ele cumpriu um controle de carga ali na partida contra o Sport, não foi relacionado. Então, eu imagino Varela e Alexandro pelas laterais, o goleiro vai ser o Rossi, evidentemente. E tem um problema esse mais complicado no meio de campo, que é o Jorginho. Jorginho tem uma lesão muscular na coxa direita. Então, ele não vai jogar. A questão do Flamengo é recuperar o Jorginho para a final da Libertadores da América no dia 29 de novembro. Então, eu acredito que o Flamengo forme com o Pulgar e o De La Cruz. O De La Cruz jogou brilhantemente
na partida contra o Sport. Não, Arrascaeta... O Saul acho que vai começar no banco, Tá. porque ele foi titular, né, na partida contra o Sport. Tá o bom. Flamengo começou com o Saul e De La Cruz. Um dos dois, né? O Pulgar volta, então um dos dois pro banco. Né? O Jorginho é um grande desfalque, mas nada mal esse banco de reservas do Flamengo, nada né? mal, de forma nenhuma. Os Claro caras que o são muito Jorginho bons. faz falta, mas É. De La Cruz e Saul como opção. Os caras são muito bons, O Saul encaixou como uma luva nesse time do Flamengo, né? O Luiz Araújo deve ser o ponta-direita. Jogando nesse 4-2-3-1, né? O Arrascaeta centralizado. O Arrascaeta entrou ao longo da partida contra o Sport, então deve ser o titular. E o Samuel Lino, que foi muito bem contra a equipe pernambucana, jogando pelo lado esquerdo. E o Plata, muito provavelmente, sendo o centroavante do Flamengo. Ele está fora da final da Libertadores, afinal de contas, foi expulso na partida contra o Racing em Avejaneira. Então, um jogo em que eu vejo o Flamengo com um ligeiro favoritismo, diante até do momento do São Paulo. O São Paulo venceu os 2 últimos jogos, contra adversários bem gabaritados, né? O Bahia jogando no Morumbi e o Vasco da Gama em São Januário. O Vasco vinha de uma sequência de 4 vitórias consecutivas. Sim. Então, o São Paulo vem com moral, mas tem esses desfalques importantes aí. Você aponte a sua câmera agora para esse QR Code que aparece aqui em cima e você, mais uma vez, será direcionado para a capa do site da BandBet. Você vai acessar a página do Campeonato Brasileiro. Isa, e o último jogo do dia é justamente esse clássico entre São Paulo e Flamengo. Jogaço de bola. O São Paulo, mesmo jogando sob seu mando, embora não atue no Morumbi, tem 4,25 de odd para ganhar o jogo para cada real apostado. O Flamengo está pagando 1,95 e o empate 3,25. Ao Flamengo, cabe fazer aquilo que está no hino. Vencer. Não tem outra possibilidade. O Palmeiras joga amanhã, a gente fala mais amanhã sobre esse jogo, contra o Santos. O Palmeiras tem 1 ponto de vantagem na tabela de classificação. E aí, Isa, vamos lá, você que é pé quente. Vitória do Flamengo. Eu acho que agora nessa reta final de campeonato, por mais que não venham todas as vitórias, Flamengo e Palmeiras entram em todos os jogos como favoritos. Eu também acho, eu tô contigo. E tem essa pressão, felizmente ou infelizmente, faz parte do jogo. Então, hoje vai dar Mengão na Vila Belmiro. É isso aí, Isa. Então, a aposta da Isabela Yami, que é pé quente, é na vitória do Flamengo. Eu não falei nada, hein? É isso. É na vitória do Flamengo sobre o São Paulo. A gente segue falando sobre Campeonato Brasileiro, porque tem outro grande clássico do futebol nacional. 2 times copeiros, dos inclusive. times azuis. Grêmio e Cruzeiro, o jogo será em Porto Alegre. E aí, Isa, o que a gente tem sobre esse jogo aí? Mais um jogo nesta noite na Arena do Grêmio. O Cruzeiro está a 6 jogos sem perder e, por mais improvável que seja, sonha com o título. Acho improvável, mas por que não? E quer continuar na 3ª posição, vem fazendo um bom campeonato. E o Grêmio é altos e baixos, Berna. Acho que o Mano conseguiu acertar essa equipe com alguns reforços que chegaram. Ainda oscila, mas pelo menos já não olha tão preocupado para a zona de rebaixamento. Acho que esse é o que importa para o Grêmio hoje. Até um empate para o Grêmio nesta noite não seria um mau resultado diante de desfalques, diante da força do Cruzeiro. Agora o Cruzeiro vem babando. Vem babando. O time do Cruzeiro é muito bem treinado pelo Leonardo Jardim. Para mim, o técnico mais preparado, digamos assim, para treinar um time da Série A no futebol brasileiro. Um grande treinador, estrangeiro, viu, pessoal? Estrangeiro. Semifinalista de Champions League, inclusive. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre esse jogo, porque é o seguinte, o Grêmio fez uma grande contratação. Eu não dava nada pelo Arthur e caí do cavalo. O Arthur está jogando muita bola, é um jogador que foi essencial na conquista da Libertadores em 2017 pelo Grêmio. Ele e o Luan. Para mim, o Arthur jogou mais bola do que o Luan, embora o Luan tenha sido eleito o rei da América naquela né? O Luan é o atacante, o Arthur é o meio-campista. Exatamente. O Arthur ditou o ritmo do Grêmio naquela campanha da última Libertadores conquistada pela equipe gaúcha. E ele foi para o Barcelona, não jogou nada no Barcelona, foi para a Juventus, foi mal, no Liverpool nem jogou, né? E aí chega o time do Grêmio como uma enorme incógnita e está jogando muito bem. Vai formar o meio de campo nessa partida com Dodi e Edenilson, né? Um meio de campo de muita experiência, né? Dodi, ex-jogador
do Fluminense, Edenilson, com passagens pelo rival Internacional, Atlético Mineiro. Então, me parece ter encontrado um meio de campo bem robusto com a categoria do Arthur, o técnico Mano Menezes. Que deve ter o Alisson pelo lado direito, pelo lado esquerdo o Amuso, que de repente sai. É bom o Grêmio ficar ligado nessa história aí. O Amuso é bom jogador, de repente no final do ano ele sai. Ele fez uma grande partida na vitória do Grêmio sobre o São Paulo por esse Campeonato Brasileiro na Arena do Grêmio também. E o centroavante é um baita de um goleador, que é o Carlos Vinícius, né? Jogador de Premier League. Então o Grêmio tem boas possibilidades para esse jogo contra o Cruzeiro. Lembrando que o Kahneman deve retornar à zaga, formando uma dupla com um bom peruano, Noriega. João Pedro de um lado e muito importante, atenção, notícia muito importante para o torcedor do Grêmio, o Marlon vai para o jogo, o lateral esquerdo que está emprestado pelo próprio Cruzeiro. Ele é bom jogador, o Marlon é um excepcional jogador, fez um 2023 pelo Cruzeiro, muito bom mesmo. Agora a gente fala sobre a Raposa, que tem 2 retornos importantes ao miolo de zaga, os titulares Fabrício Bruno e Vilhalba. E mais à frente, a dúvida é o Christian. Eu acho que o Christian vai para o jogo, né? Ele não é um ponta, é um meio-campista que joga mais aberto pelo lado direito, né? Joga como meia pelo lado direito. E o Kenny Arroyo, provavelmente sendo substituto do Wanderson, que não atua mais nessa temporada, virou titular. Ótimo jogador revelado pelo Independiente Del Valle. Deixa eu reformular meu pensamento aqui. Ótimo jogador não, um jogador muito promissor. E centralizado ali no meio de campo, como sempre, o Matheus Pereira, atrás do Caio Jorge. Expectativa de uma belíssima partida em Porto Alegre. E claro que a BandBet está nessa. Mais uma vez, eu vou pedir a você que aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e automaticamente você será direcionado para a capa do site da BandBet. A gente está na página do Brasileirão aqui e logo antes do jogo do Flamengo contra o São Paulo, sobre o qual a gente falou anteriormente, tem aqui o mercado aberto para Grêmio e Cruzeiro. A bola rola às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E aí, Isa, eu vou deixar essa batata quente na sua mão aí. Porque o Grêmio está pagando 3,15 para ganhar o jogo. O empate também com a mesma odd, 3,15. E o Cruzeiro pagando 2,35. Ou seja, a Raposa, de acordo com as odds da BandBet, elas são imbatíveis, aparece como favorita para essa partida. E acho que é a favorita, né, Berna? Hoje o Cruzeiro é um time muito mais organizado e preparado do que o Grêmio, que ainda está em reformulação. Vamos de vitória fora de casa do Cruzeiro? Mais uma, então, Cruzeiro. 2 times vencendo fora de casa, hein? Essa rodada promete. Essa rodada promete. Então a Isa falou, tá falado, o Cruzeiro vencendo o jogo, repito aqui, pagando 2,35 para cada real apostado. Em próxima edição de Band Placar, a gente fala mais sobre os jogos do Brasileirão, porque tem clássico no Rio de Janeiro também. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, até a próxima!